Fala galera, eu sou André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô aqui mais uma vez para falar de Vasco. Bom, a notícia ruim desse meio de semana do Vasco, que saiu nessa quarta-feira, a ausência do Rossi para essa próxima partida contra o Palmeiras e provavelmente ele vai perder mais umas 2-3 semanas aí em razão de uma apendicite. O atacante teve que passar por uma cirurgia, já está se recuperando, mas vai levar um tempo, vai ficar um tempo fora dos gramados, vai ficar sem treinar por um período. Então o desfalque que o Vasco vai ter nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que já foi um desfalque, na verdade, no clássico contra o Fluminense. Então o Luxemburgo já vinha procurando um substituto para ele, na verdade, para essa partida contra o Fluminense. Ele utilizou o Ian Sassi, quem acabou entrando e decidindo foi o Bruno César, que foi titular no coletivo que o Vasco realizou ontem. Era para ter sido um jogo treino com Barra Mansa, acabou sendo o primeiro tempo um coletivo entre titulares e reservas, e o segundo tempo um jogo treino com Barra Mansa, acabou se atrasando ali, pegou um trânsito e o Vasco acabou encurtando esse jogo treino. O Bruno César foi titular, como eu falei aqui, e o Ian Sassi jogou contra o Barra Mansa, o Vasco jogou com o time reserva. Mas uma das novidades desse treinamento, e que tem sido uma das novidades nessa semana, até por conta dessa ausência do Rossi e também do Thales Magno, que está na seleção sub-20, é o menino Vinícius Paiva, um atacante da base do Vasco, que vem treinando pela primeira vez com o elenco profissional. E eu vi muita gente se perguntando quem é esse Vinícius. Durante a transmissão, o Vasco TV transmitiu essa partida do Vasco, esse jogo treino, esse coletivo, e muita gente perguntando sobre quem era o Vinícius que vinha atuando, até porque o Vinícius não é titular no sub-20. Então muita gente tomou um susto, esperava talvez o João Pedro, o Lucas Santos, que são jogadores com característica ofensiva também, que podem fazer esse lado de campo, e quem apareceu no treinamento foi o Vinícius. Bom, quem é o Vinícius? Por isso eu resolvi fazer esse perfil dele aqui rapidinho. O Vinícius é um menino de 18 anos de idade, jogador de velocidade, assim como o Rossi. Chegou ao Vasco em 2016, vindo do Madureira. Eu até fiz contato com o Carlos Brasil, que é gerente de futebol da base do Vasco, porque fazendo uma pesquisa eu vi que o Madureira, o Vinícius foi convocado para a seleção sub-20 agora em maio, e o Madureira fez uma publicação, nosso jogador que está emprestado ao Vasco, e na verdade eu tinha visto no Bira, que é o Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação do Rio de Janeiro, que na verdade o Vinícius pertence ao Vasco, não está cedido pelo Madureira. E eu tirei essa dúvida lá com o Carlos Brasil. Realmente o Vinícius pertence ao Vasco, os direitos federativos dele pertencem ao Vasco em relação ao contrato, mas uma porcentagem ainda pertence ao Madureira dos direitos econômicos, são duas coisas diferentes. Contratualmente ele é 100% do Vasco, mas os direitos dele em relação a uma venda futura, algo desse tipo, o Madureira tem a porcentagem. O Carlos não pôde me dizer ali a porcentagem, mas ele tem um percentual ainda que pertence ao Madureira e outro percentual que pertence ao Vasco. Ele tem contrato com o Vasco até agosto do ano que vem. Ele assinou o primeiro contrato profissional dele com o Vasco em 2017 e a duração até 2020. Ele vai estar ali com 19 anos de idade. Muito provavelmente o Vasco vai renovar, talvez já tenha até encaminhado alguma renovação com o Vinícius. Mas dentro de campo, quem é o Vinícius? O Vinícius é um jogador de velocidade, um jogador que conduz bem a bola em velocidade. Não é aquele jogador que dá um tapa na frente e sai correndo. Ele tem qualidade para carregar essa bola. Inclusive eu vi um jogo dele no Sub-20, Vasco e América, ele entra no segundo tempo. Foi 4-2, se eu não me engano, o Vasco nessa partida. Ele entra no segundo tempo e marca 2 gols. E o primeiro dele é exatamente assim, carregando a bola. Na verdade ele acaba atuando pela esquerda, o Rossi atua pela direita. E no treinamento, no coletivo, ele jogou pela direita. E contra o Barra Mansa, que ele acaba substituindo o Cáceres, que sofre uma lesão, ele entra na ponta esquerda, o Andrei vem fazer a lateral direita. Então ele pode atuar dos dois lados do campo. Nessa partida que eu vi contra o América, ele jogou pela esquerda e marcou um golaço saindo lá do meio de campo, puxando contra-ataque. Ele dá uma primeira trombada com o zagueiro, ele consegue, leva a vantagem, limpa mais 2, entra na área e toca com tranquilidade. Então é um jogador que tem essa característica de velocidade, como tem o Rossi, e tem qualidade para carregar a bola. Mas nem por isso eu acho que o Luxemburgo vai utilizar hoje o Vinícius ainda no time titular. Como eu disse aqui, ele acabou ganhando espaço com essa ausência do Rossi, que está lesionado, e o Thales Magno, que está na seleção sub-20 e que está muito perto de retornar. E na frente dele ainda tem ali o Bruno César, o Ian Sassi e até o Pikachu mesmo, que no segundo tempo da partida contra o Fluminense foi adiantado para a entrada do Cáceres como opção. Acho que o Vinícius foi mais para completar esse treinamento do Vasco e começar a se adaptar também aos poucos
com essa participação entre os profissionais. Acho que é gradativo. O Vinícius está no primeiro ano dele como sub-20, ou seja, tem 6 meses só jogando no sub-20, é reserva do time, muito por conta desses jogadores que o Vasco já tem de destaque, Lucas Santos, João Pedro, que tem características similares, jogadores de velocidade, jogadores que podem atuar pelo lado do campo, e ele vem subindo gradativamente dentro desse próprio elenco sub-20. É um jogador de muito potencial, mas que talvez ainda não esteja pronto nem fisicamente para aguentar jogar contra os profissionais. Tanto que no coletivo ele teve atuação discreta, foi um jogador que se doou muito, e isso é uma característica dele também, que é parecida com o do Rossi, que essa doação em campo vai até o fim das jogadas. O time reserva do Vasco no coletivo começou o treinamento pressionando muito a saída de bola dos titulares, e ele participava bastante disso. É algo que o Vasco costuma fazer, o Vasco fez muito bem isso contra o Fluminense, mesmo sem o Rossi, que é o segundo atacante com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, sobre essa importância do Rossi para o time do Vasco. E apesar de também ser destro, dá essa opção de jogada de linha de fundo, que é o que eu acho que muda principalmente no Vasco, sem o Rossi, com a entrada do Sassi ou do Bruno César, é exatamente essa questão de não buscar linha de fundo. Porque por ser canhoto, tanto o Bruno quanto o Ian Sassi acabam cortando para o meio e tentando a finalização, e quem tem que chegar na linha de fundo é o Pikachu. Isso acaba muitas vezes comprometendo atrás, porque o lateral sobe, o meia centraliza e fica só o Raul ali na cobertura. O Vinícius poderia fazer essa função, mas ainda acho que é muito cedo para o Vinícius ganhar uma oportunidade, pelo menos como titular. Acho até que ele pode ser uma opção no banco de reservas do Luxemburgo para essa partida contra o Palmeiras, exatamente por ter essa característica diferente do Bruno e do Ian, por ser um jogador de mais velocidade, por ser um jogador destro que vai até a linha de fundo e que consegue impor também uma pressão na saída de bola. É um jogador mais jovem, um jogador mais dinâmico do que o Sassi e o Bruno. Mas como eu já falei aqui outras vezes, já escrevi no blog também, acredito que a base do Vasco tem que ser opção, não entrar como solução, senão ganha uma pressão muito grande em cima dos jogadores e talvez acaba não rendendo. Um exemplo é o Marrone, que começou o ano como artilheiro do time, principal peça ali ofensiva, e hoje muita gente critica ele por estar vivendo um jejum de gols, até marcou no amistoso contra o Atlético Goianiense, mas por estar sendo menos decisivo no ataque do que ele vinha sendo. E na minha opinião, contra o Fluminense, foi uma peça-chave para o Vasco conseguir impor essa pressão. Quem é um jogador jovem, é um jogador rápido, assim como é o Vinícius, por exemplo, e conseguiu impor essa pressão na defesa do Fluminense. Tanto que o jogador que mais errou passes no Clássico foi o Gilberto, lateral direito, que encaixa exatamente na posição do Marrone, ele que atua pela esquerda. E ele acaba sendo cobrado, talvez, por não participar tanto, por oscilar com a bola nos pés, o que é natural para um menino de 19, 20 anos. É o mesmo caso do Vinícius, que tem só 18, nem se firmou ainda no sub-20. Então acho que tem que ser trabalhado com calma. Pode ser uma opção do Luxemburgo para esse caso de ausência do Rossi, mas que não tenha que entrar como solução do time, como alguém que vai decidir jogos e assumir a condição de titular para o restante da temporada. Bom, galera, esse é um perfil rapidinho aqui do Vinícius, um jogador que pode vir aparecer no Vasco nesse restante de temporada. Acredito que não por agora, mas certamente mais para frente a gente vai acabar vendo o Vinícius com a camisa do Vasco atuando nos profissionais. Bom, se você veio até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda demais no meu trabalho, beleza? Saudações, até a próxima!